Nos séculos passados, a criança ela não era vista na sua totalidade. Ela não era respeitada da forma como nós respeitamos ela hoje. Na educação tradicional, baseada nos séculos passados, não havia censura para a criança, não havia leis que defendiam a criança. Então, simplesmente podiam fazer o que quisesse com a criança. A criança sequer era contada como indivíduo. E isso respinga em nós, né, de alguma forma. Quando você vê muitos pais utilizando ferramentas de manipulação, ferramentas de controle, que são normalmente os métodos de disciplina da educação tradicional, são métodos aprendidos e passados de gerações em gerações, né? Ou seja, o meu pai me educou com esse tipo de estratégia, porque o avô educou ele com esse tipo de estratégia, e assim a gente cai numa sociedade onde a criança não tinha lugar, onde a criança não era vista, onde a criança não era sentida, onde a criança sequer era contada como indivíduo. Então, ela não tinha ali o seu direito de ser respeitada como ela tem hoje, o seu direito de ser vista como ela tem hoje. Então, por isso que a gente precisa ressignificar e aprender estratégias diferentes. Porque pensa comigo aqui agora, mãe, você que está me assistindo, olha, quais são essas ferramentas da educação tradicional para disciplinar a criança? São ferramentas baseadas no controle ou na manipulação. Então, pensa comigo. Algumas dessas ferramentas são as punições físicas. E o que seriam essas punições físicas, né? Para fazer a criança colaborar, para fazer a criança obedecer, muitos pais entram num espaço de desrespeito, né? De pegar a criança pelo braço, de sair puxando ela à força, de fazer a criança fazer o que precisa fazer à força, ou leva a criança para fazer na base do puxão de orelha, ou às vezes até dá algumas palmadas, algumas chineladas. Então, a gente tem ferramentas de disciplina da educação tradicional baseada no controle e na manipulação. A gente tem as punições físicas, como eu falei. A gente pode falar aqui também das punições verbais, que seriam, né, os gritos, os xingamentos, as críticas, né, as comparações. Quantos pais, às vezes, na tentativa de encorajar a criança para ela colaborar e ela obedecer, utilizam frases do tipo assim, olha só, você não tem vergonha não, menino. Seu primo tem 4 anos, é mais novo do que você, e ele faz o que precisa ser feito. Então, utilizam, assim, expressões que, em vez de incentivar a criança a fazer o que precisa ser feito, acabam destruindo ali a autoestima dessa criança. Então, a gente tem, muitas vezes, um posicionamento do pai ou da mãe que acaba ofendendo a criança, usando palavras que depois se arrependem, usando palavras, agredindo a criança, chamando a criança de burro, de bagunceiro, de desastrado, de lerdo. Então, assim, tudo isso são ferramentas de manipulação e de controle que vem da educação tradicional e que muitas vezes, por falta de não conhecer novas estratégias, os pais utilizam essas ferramentas. Olha só, mãe, e para finalizar, falando sobre essas punições de ferramentas da educação tradicional, eu vou ressaltar uma aqui agora, que ela fere tanto quanto uma palmada. Ela fere tanto quanto uma chinelada na criança. E muitas vezes os pais não percebem o quanto isso é prejudicial para o desenvolvimento dessa criança. E a gente fala das punições emocionais. Sabe quando a mãe dá um gelo na criança? Ou faz um silêncio prolongado? Ou faz um tratamento frio na tentativa de fazer a criança perceber que o comportamento dela estava errado? Então, muitas vezes, a mãe trata a criança com indiferença ou com uma certa frieza, porque na cabeça da mãe está assim, não, essa criança ela precisa aprender. Ela precisa entender que o comportamento dela foi errado, então vou ficar aqui calada, vou dar um frio nela, vou dar um gelo nela aqui para ela entender que o comportamento dela foi errado. E muitas vezes a mãe, neste papel, né, de assumir essas ferramentas da educação tradicional, gera marcas profundas no seu filho. A criança, às vezes, sendo tratada assim pela mãe, a pessoa que ela mais ama na vida, ela começa a desenvolver um sentimento de rejeição, de solidão, de abandono, de que ela não é digna do seu amor, de que ela não é boa o suficiente para você. E isso fere demais, mãe. Isso fere de verdade. Então, eu quero que você entenda, mãe, que a educação tradicional, baseada nessa visão, onde a criança não tem que querer, onde a criança não precisa ser vista, não precisa ser ouvida, ela fere essa criança. E ela gera, então, adultos machucados que
que levam para a sua vida todas, né, feridas e traumas de uma educação feita por nós, pais. Então, mãe, talvez você está me assistindo aqui agora e você está se vendo utilizando dessas ferramentas. Então, eu quero te trazer um convite, mãe, para que você possa entender que é possível, sim, você educar o seu filho utilizando estratégias diferentes, tá? E eu sei que no impulso, no automático da gente, a vontade é essa mesmo. A vontade, às vezes, é de quando a criança ela age de uma forma impulsiva e agressiva, é a gente ser mais agressivo ainda com essa criança. Aquela cena de que às vezes a criança pequena vem e dá um tapa na gente, a gente quer dar lá, a gente vai em uma vontade de dar um tapa mais forte nessa criança. Ou às vezes, né, a criança ela age de uma forma impulsiva, a nossa vontade é retribuir com a mesma força. Só que tudo isso, mãe, prejudica o desenvolvimento dessa criança. E prejudica o desenvolvimento dessa criança intelectualmente, cognitivamente, emocionalmente, socialmente, tá? A gente tem aqui muitas pesquisas já que já trazem, falando sobre isso, que o uso frequente de punições físicas, de punições verbais e punições emocionais, elas estão associadas a um maior risco de quê? De ansiedade, de depressão, de baixa autoestima, né? Daquela sensação de pouca confiança, de pouco valor do indivíduo. E tudo isso vai refletir na vida adulta, tudo isso vai refletir se essa criança vai ser bem-sucedida ou não no seu futuro. E eu falo isso com propriedade, porque eu, na minha infância, fui ferida pelos meus pais. E eu falo isso com todo o amor e compaixão do mundo, sabendo que o meu pai e a minha mãe, eles deram para mim apenas aquilo que eles receberam. Eles não sabiam fazer diferente. Eles não tinham o conhecimento de outras estratégias. Mas hoje, na vida adulta, eu precisei lidar com essas feridas. Eu precisei lidar com a ansiedade, eu precisei lidar com a depressão. E eu falo com toda a convicção do mundo que hoje eu trabalho dia após dia para fazer diferente com a minha filha. E o convite que eu tenho para você é justamente esse. De que se você também, mãe, foi vítima de uma educação baseada nessas ferramentas de manipulação, de controle, de grito, de xingamentos, de ameaças, de castigos, eu sei que você também carrega feridas.